Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Você gostou do primeiro vídeo? Viu que legal as histórias em quadrinhos? Viu como antigamente eram representadas várias histórias? Eram chamados também de gibis, né? Eu tinha vários gibis, mas agora eu não tenho nenhum para mostrar para vocês. Mas você pode perguntar para o pessoal aí da sua casa quem já leu histórias em quadrinhos e se alguém tem algum aí para mostrar para vocês. Caso ninguém tenha, nós temos no nosso livro, na página 25. E no vídeo no anterior, foi lida a história, né? Mas eu vou ler novamente com vocês a história em quadrinhos aí. Então acompanha aí com a Pro, tá bom? Antes que eu me esqueça, tem mais uma coisa. Você sabia que essas frutas aqui da cesta são feitas de cera, não é? Ui, claro, mãe. Então, nós temos ali um diálogo, né, da mamãe com a menina, que é a Magali. Então, elas estão conversando. O que você vai fazer agora? O exercício 15 diz assim: qual é o assunto do texto? Então, você vai me dizer qual o assunto do texto. Pode conversar com quem está aí na sua casa. Se você está sozinho fazendo atividade, não tem problemas. Vamos prestar atenção. A mamãe está conversando com a Magali. Sobre o que elas estão conversando? O que você acha? Eu acabei de conversar com você. Caso eu não lembre, olha na mesa ali. Sobre o que elas estão conversando. Tá bom? Só para conversar ou pensar. Aí, na questão 16, aí sim você vai escrever. Como se chama a menina dos quadrinhos? Eu acabei de falar o nome dela. Pensa e escreve o nomezinho dela. Dá um pause para você escrever. Vou dar uma dica. Começa com a letra M, tá bom? Dá um pause para escrever. Após ter feito a sua atividade, você vai para 17. Olha o que diz. Crie um quadrinho que seria o início do diálogo entre mãe e filha. O que elas conversam? Bom, nós temos um quadrinho em branco. E esse quadrinho em branco vai ser para você usar sua imaginação. Você vai desenhar neste quadrinho o que você acha que era o início da conversa delas. Antes da mamãe falar aquelas coisas ali para Magali, antes disso, onde elas estavam? O que será que elas estavam fazendo? Você vai usar sua imaginação e vai fazer ali o desenho, tá bom? Se quiser, você pode pintar. Se não, só faça o desenho. Mas procure fazer com capricho, porque se você não fizer com capricho, aí eu não vou conseguir ver direitinho a sua atividade, eu não vou entender. Então, faça bem direitinho ali a Magali, a mamãe, a cena que você vai fazer para ilustrar o início do diálogo. Eu tenho certeza que vocês conseguem. A Pro acredita em vocês, tá bom? Faça bem caprichada a sua atividade. Dá um pause para você fazer o início da sua história em quadrinhos, ok? Depois, olha só, podemos conferir, tá bem? Qual o assunto do texto? Era um diálogo, uma conversa entre a mãe e filha sobre o quê? Sobre as frutas da cesta. O nome da menina, Magali. E na 17, você que tinha que fazer o seu quadrinho, desculpa. É com você, use sua imaginação e crie o primeiro quadrinho. Após conferir a página 25, vamos para a página 26. Olha o que diz. Escreva um título para a história. Você vai criar.
Lembram que a Pro falou que o título é aquela partezinha do texto que fica em cima, que ela fica destacada ou com uma cor diferente. Lembram disso? Você vai fazer o título da sua história. Inventa um título, só que lembrem-se que tem que estar relacionado à história do quadrinho, tá bom? A história que você a história que você montou, o título tem que ter a ver com a historinha que você montou aí para completar a do livro. Não esqueça disso, certo? Depois, dá um pause e depois você vai para 19. Agora, diz assim: a menina sabia mesmo que as frutas eram de cera? Você vai marcar um X no sim, se você lembra que a menina sabia que era de cera. E se você lembra o que dizia lá no quadrinho, que ela não lembrava, que ela não sabia, você vai marcar um não. Então, ela sabia? X no sim. Ela não sabia? X no não. Dá um pause, de repente você vai precisar voltar na historinha para responder, certo? Depois diz assim: como você sabe disso? O que podemos aprender com essa história da Magali? Pensa o que você acha. O que nós podemos aprender? Nós podemos aprender que nós precisamos nos alimentar com alimentos saudáveis, mas com sabedoria, sem mexer naquilo que nós não sabemos. Temos que ter uma alimentação equilibrada para consumirmos alimentos saudáveis, mas não em excesso, não em grande quantidade. Todos os dias nós devemos comer frutas, certo? Mas não podemos comer coisas que não sabemos. Lembrem-se de perguntar sempre para o papai e a mamãe. Mas imagina, a gente olha lá uma cesta bonita na nossa mesa, a gente pensa que é uma fruta e a gente pensa que é uma fruta de verdade, e aí a gente vai comer e é uma fruta de cera. Já pensou? Então é sempre bom a gente perguntar para os nossos pais antes, tá bom? Ou para o responsável que está cuidando você. Agora, a última atividade diz assim: escreva palavras nos balões, combinando com a expressão de cada personagem. Então, nós temos aqui os balões e você vai ter que escrever o que as expressões estão representando em cada balãozinho, certo? Dá um pause, observa a imagem e tenta identificar a expressão de cada personagem. Escreva dentro do balãozinho, certo? Dá pause para fazer a atividade e depois que você terminar, você vai conferir, ok? Aqui, ó, nós temos para nós vermos as nossas respostas se estão corretas, para nós verificarmos. Então você confere a sua atividade, se você fez tudo certinho, ok? E olha ali, no exercício 20, você viu que era uma festa, a menina estava com os olhos vendados e quando ela entrou, todo mundo gritou o quê? Surpresa! Ao lado, nós temos um menino que queimou o dedinho no fogo. O que ele vai dizer? Ai, por quê? Tá doendo o dedinho dele, né? Na de baixo, o menino está o quê? Com a mãozinha no rosto. Vou abrir aqui um pouquinho. Pensativo. O que será que ele come? Fruta ou as balas? Aí, no quadradinho, você coloca. E agora? Ele está na dúvida, ele não sabe o que ele vai comer, tá bom? E a última,
é ali dois coleguinhas, dois amiguinhos que estão brincando e um botou a mãozinha no rosto e o outro levantou o dedinho. Quando ele levanta o dedinho, o balãozinho tá indicando que ele falou. E o que ele disse? Tive uma ideia. Tá? Então, você vai completar os seus quadradinhos para que você vá aprendendo qual é a expressão de cada balãozinho aí para mostrar nos personagens. E nós vamos trabalhar mais atividades para que você vá cada vez mais aprendendo sobre estas expressões nos balões, tá bem? E as histórias em quadrinhos, ok? Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e as próximas aulas vocês vão aprender cada vez mais, tá bem? Beijos e abraços!